Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal de Letec, do Zero ao WordPress. Essa vai ser a aula 1, a aula 0 foi mais falando sobre o WordPress, e nessa aula 1 vamos fazer um setup inicial, como rodar o WordPress em nossos computadores, nossas máquinas locais. No caso, estou utilizando o Windows PC, mas eu vou ensinar uma técnica que funciona para quem está utilizando Linux e Mac também, então acho que não vai ter esse tipo de problema. E vamos à aula então. Iniciando aqui, abrindo diretamente o navegador, vou utilizar o Chrome aqui, pegar esse perfil meu. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como devemos fazer para rodar o WordPress. Eu acho que essa parte é mais interessante. Muita gente que não tem conhecimento de programação meio que não entende esse tipo de coisa, por isso que eu vou tentar detalhar mais esse tipo de situação ou de tutorial, beleza? Então, quem não quiser, não precisa fazer esse setup, mas estou pensando mais no público que não sabe fazer nada, que está iniciando realmente do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é ir no site do WordPress para poder fazer o download da nossa versão. Não aqui, né? Eu normalmente pesquiso esse tipo de coisa e vou nessa parte de baixar. Já tem uma página em português brasileiro, né? E, enfim, aqui a gente tem basicamente o software para poder ser baixado. Como assim o software, né? Na verdade, o script, né? Mas a gente tem que seguir uma coisa aqui, né? Que é interessante que a gente lê. A gente precisa entender os requisitos. O que acontece, né? Aqui está: recomendamos servidores rodando a versão 7.4 ou mais recente do PHP e o MySQL 5.7 ou MariaDB 10.3. Recomendamos também o Apache ou o NG. Então, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa desses requisitos, ou seja, PHP, MySQL ou MariaDB, Apache ou NG. Qual é a questão? Na verdade, o Apache é um tipo de servidor, ou seja, ele que interpreta os scripts que são em PHP e ele que conecta também o PHP com o nosso banco de dados, pode ser o MySQL ou MariaDB. Então, o que a gente precisa para rodar ele? No caso, a gente precisa de um software que tem essas configurações de servidores, ou seja, é um servidor que a gente precisa. Se você for analisar, né, quando a gente comprou uma hospedagem, um host, né, o que a gente faz? A gente basicamente compra um servidor que vai rodar esses dois softwares aqui ou mais no servidor, por isso que a gente consegue acessar ele e vamos ter um IP público. Localmente a gente não tem um IP público, porque não é interessante, a gente está trabalhando local, o que a gente quer é visualizar nosso conteúdo localmente para poder criar o que precisarmos e depois publicar finalmente no site online, porque senão as pessoas ficarem acessando, etc. Tem maneira de desenvolver diretamente na hospedagem, mas não é o nosso foco. O nosso foco é fazer isso local também, ou seja, qualquer pessoa possa rodar seu software local. Então vamos para essa segunda parte, que é entender sobre um servidor para rodar PHP, no caso servidores Apache, né? Tem dois softwares que eu utilizo basicamente, dois softwares principais eu diria, que eu gosto de utilizar pessoalmente. Um é o Champ. Champ ele é multiplataforma, como eu falei, você consegue rodar ele em diversos sistemas operacionais. A instalação dele é bem simples, basicamente tudo que precisamos é baixar ele, né? Aqui tem algumas versões, mas baixe ele. Se você quiser, você pode utilizar a versão recomendada 7.4, igual a gente leu lá. Aqui está falando que o PHP está na versão 8. Se eu não me engano, aqui em baixar, deixa eu ver se muda. É aqui mesmo. Você consegue ver algumas versões menores e coisas do tipo. Clicando em mais download, eu acho que ele vai mostrar uma versão menor. Mas, voltando aqui, para o nosso requisito, né? Voltando diretamente, a gente tem essa versão que seria 7.4. E tudo que precisamos é baixar ela. No caso aqui está até para Mac, desculpa. Então vamos subir. Versão para o Windows, nosso sistema operacional, será essa daqui, compatível com 7.4. É só clicar em baixar, né? Baixar esse software é bem simples, né? Você escolhe o diretório que você quer baixar, salvar, e depois disso a gente faz a instalação local, né? Deixa eu mostrar aqui na pasta. Vou dar um duplo clique. Normalmente ele escolhe o diretório C, ele não instala, eu vou mostrar isso também. Ele não instala diretamente no Windows Programs, etc. Que ele está até, no meu caso, dando essa mensagem porque eu já tenho instalado, né? O Champ vai ser instalado. O que nós precisamos fazer agora? Basicamente lá Next e as permissões.
Ou seja, você que está instalando agora, continua, é só dar next, next. Ele vai escolher o diretório que vai ser na raiz normalmente, não sei, você pode mudar se você quiser. Eu não recomendo, já que é um diretório padrão mais fácil de encontrar, a gente vai precisar encontrar ele. E continua next, 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 beleza? Ou próximo, 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 não sei como vai estar aí a linguagem do seu computador. No meu está mostrando o next. Então é basicamente isso, ok? Eu não vou finalizar porque eu já tenho ele instalado. Se eu vier aqui no meu C do computador, eu tenho aqui uma pastinha chamada champ. Meu champ está nesse diretório, nessa pasta, ok? Então sem problemas nenhum, já temos nosso champ aqui. Eu vou instalar o WordPress utilizando ele. Como ele funciona, né? Então tá, já que depois de instalado, você vai procurar ele. No caso, se ele não aparecer aqui para você, eu vou até pesquisar champ. Aqui já está mostrando o painel de controle. Você vai clicar nele, ele vai startar um wizard. Espera um pouquinho, startou o wizard. Mostrando o wizard para vocês, é esse daqui. E você simplesmente starta o serviço que você quer utilizar. Para cada um é um serviço. Por exemplo, o Apache é o PHP, que é o interpretador de PHP que a gente precisa para poder rodar o WordPress. Então, basicamente, você clica aqui, ele vai iniciar. E o MySQL é o database, né? Vai ser a nossa aplicação de gerenciamento de bancos. Ou seja, a gente vai criar um banco, vou explicar também, e você inicia aqui. E você tem que achar o local onde que essa porta roda. Normalmente ele roda na porta 80, né? Se você vier aqui, ó, no navegador novamente, um atalho para pegar o Apache rodando na porta 80 é localhost. Então você vem aqui, se você der um localhost, ele vai listar para você, ele já mostrou, isso é local, então por isso que é localhost. E ele está listando, ó, champ Apache MariaDB e PHP, né? O meu está até na versão 8.2, ou seja, não recomendo, realmente para essa aula eu recomendo a 7.4. E, enfim, é basicamente isso. Se você chegou aqui, conseguiu rodar e abriu essa página, você está pronto para continuar. Caso o contrário, você tem que dar uma olhada na questão também, não só de instalação, mas também de porta. Como o Apache utiliza a porta 80, você pode ter algum software, se eu não me engano, que possa estar utilizando essa porta 80. Então ele não vai conseguir subir, ele não vai ficar verde igual está aqui. Beleza? Nesse momento é tudo que a gente precisa. Vou baixar o WordPress agora e vou explicar como a gente faz a parte de configuração dos arquivos, esse tipo de coisa no Champ, beleza? Então, seguindo em frente, o que vamos fazer? Voltando de novo, né? Baixar o WordPress, vamos clicar no botãozinho de download, sim, última versão. Vou baixar na minha pasta de downloads mesmo bagunçado, não vai fazer diferença não. Vou em explorar, no caso, né? Bandeirinha abre o Explorer, né? Esse é um atalho do Windows para abrir essa ferramenta aqui. Ou, se você não utilizar esse atalho, você clica aqui nessa pastinha aqui, é a mesma coisa, ou seja, se você der um bandeirinha basicamente ele vai abrir novamente. Isso daqui é um atalho mais rápido. E vamos em download, o arquivo é esse daqui. Ou seja, a gente precisa pegar esse arquivo e copiar para o nosso localhost. Se você está utilizando o Champ, você vai precisar basicamente pegar esse arquivo, copiar ou recortar, não importa, ir em seu Drive C, no caso o meu está aqui, localizar dentro do seu Drive C o Champ, que é basicamente isso daqui. Dentro dele a gente vai ter uma pasta, e essa pasta é chamada de httdocs. Desculpa, o nome da pasta é httdocs. Então ela está localizada aqui. E aqui que a gente coloca os arquivos do nosso site, ou seja, se eu copiar e colar, eu vou colar ele aqui. O que significa isso? Significa que nossa hospedagem adiciona os arquivos de hospedagem diretamente nessa pasta. A gente vai extrair. Então a pasta WordPress eu vou deletar, porque senão vai duplicar o nome. Eu estava fazendo testes antes, ok? Beleza. Vou clicar no botão direito do mouse. Dependendo como você está utilizando, isso pode ser diferente. Eu não estou utilizando o WinRAR nem nada do tipo. Eu estou utilizando o 7-zip. Vou mostrar mais opções. Eu estou no Windows 11, agora ele mudou essas opções. Mas basicamente o que você precisa fazer é extrair aqui. Ou seja, saiu essa pasta WordPress, basicamente. Não vou mudar o nome. Não, você pode colocar o nome que você quiser, tá?
Vou deixar como WordPress só para explicar mais uma coisa, né? Primeira coisa, como eu acesso esse diretório a partir do localhost? Ou seja, você chegou aqui, você montou isso daqui, esse processo, então você precisa de uma forma de encontrar ele pelo navegador, claro. Se a gente voltar aqui, a gente for na localhost, novamente, o que a gente tem que fazer? Dá um Enter, ele vai mostrar esse diretório, ou seja, esse diretório é a raiz dele, ele está pegando o dashboard e abrindo, que é basicamente, se eu não me engano, isso daqui. Ou seja, o padrão dele, o que ele faz? Ele acessa esse diretório e joga para essa pasta aqui. E abre o que tem lá. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai, através da URL mesmo, a gente vai mudar o nome aqui para WordPress. Quando fazemos isso, né, ele vai localizar o nosso diretório. O nome que está aqui é o nome que tem que existir aqui. Ou seja, é o nome da pasta do diretório. Ou seja, isso daqui é um caminho. Estou apontando diretamente para localhost ou WordPress. E dentro disso a gente vai ver um início de validação do WordPress. Ou seja, ele vai listar algumas etapas importantes. E a gente vai fazer esse check-in juntos para ver se realmente a gente continua e vamos lá, né? Ok. Nesse ponto é importante a gente ter o quê? Um banco de dados. Até agora eu falei muito dos arquivos do WordPress, a gente baixou, tudo certo. Só que precisamos, por padrão, ter um banco de dados rodando. No caso a gente tem aqui, se eu não me engano, voltando novamente em explorar, né? Aqui não está mostrando porque eu estou utilizando duas telas, mas o que eu fiz na verdade foi abrir o champ e normalmente ele fica localizado naquela opção de você expandir aqui. Ou seja, ele está aqui, está startado como Apache e MySQL, ok? Perfeito. Então a gente tem que chegar na onde? No banco de dados. Como a gente acessa esse banco de dados? Tem um atalho aqui super interessante no champ, que se você clicar aqui diretamente, você vai pegar a PMyAdmin. Talvez essa tela inicial para você seja diferente, dependendo da forma que você configurou. Talvez você vá para a tela de login. Nessa tela de login você vai ter que colocar root como senha padrão no Windows e deixar o campo de senha em branco e simplesmente clicar em logar ou login ou iniciar, beleza? Continuando aqui, o que eu preciso? Criar um banco de dados. E eu já tenho um com o nome de WordPress, só que eu não quero utilizar ele, eu quero criar juntamente com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Home, nessa parte principal aqui, beleza? E vou clicar aqui, ó. O que eu fiz na verdade? Só para voltar mesmo para a página inicial. Clicando em Database, a gente vai ter informações dos bancos. Vou selecionar aqui. Tome cuidado se você tiver alguma coisa importante no banco, né? A gente tem que sempre olhar essa questão. Vou selecionar o banco que eu quero deletar. Vou clicar em Drop. Drop é a sigla, né? Para deletar banco. Ou seja, se você dá um drop em alguma coisa, normalmente no banco, você vai eliminar ele. Clicando aqui, ele vai me perguntar realmente se você quer destruir completamente o banco. Se sim, continua. Sim, nós queremos. Ou seja, você acabou de deletar um banco de dados. Beleza? Tem um outro banco aqui, eu vou até usar como exemplo, local aqui. E basicamente isso. Ou seja, ele saiu dessa lista. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um. Ou seja, novamente, né? Se você não tem um banco para deletar, eu espero que não vai chegar nesse ponto, então você vai vir para essa parte, que é basicamente, após estar logado no localhost /phpMyAdmin, clique em Database e bota um nome que você quer. No caso, eu vou utilizar o WordPress mesmo, só para ficar bem padrão, collection, esse collection aqui, que é essa barra aqui, normalmente eu sempre deixo essa padrão, que ela é compatível normalmente com caracteres especiais, latinos, esse tipo de coisa, como til, como acentos nos i's, entre outras coisas, ok? Criando. Agora a gente tem um banco de dados que não tem nada. Se você clicar aqui embaixo, ele não vai listar nada. Olha a diferença desse teste. Já tem alguma coisa para esse daqui. Então, está vazio. Ótimo. Chegamos nesse ponto. Excelente. Então, agora a gente vai para o pulo do gato, né? Ou seja, voltando para essa parte aqui, onde a gente tem o WordPress, o que a gente tem que fazer, basicamente? A gente tem que simplesmente instalar. Então, se você tiver fechado essa aba, né, a gente pode simplesmente refazer esse processo, ou seja, novamente, com o nosso
painel de controle ou champs startado, a gente vai clicar em phpMyAdmin para, no caso, abrir o phpMyAdmin. E no caso nosso, a gente quer encontrar o nosso diretório, que a gente criou, chamado WordPress, que tem os arquivos. Lembrando que isso daqui pode ser qualquer nome, ou seja, o nome que você vai ter que chamar lá. E, basicamente, o que precisamos fazer? Você pode clicar aqui, que vai ser um atalho, ele vai jogar para aqui, você pode mudar o nome aqui em cima da URL. E dar um Enter, a gente vai para esse painel de instalação. Ou você pode simplesmente digitar a URL inteira, localhost/WordPress, e estaremos aqui novamente, beleza? Clicando em vamos lá, a gente vai para o setup inicial. Nome do banco de dados, ou seja, o nome que a gente deu. Convenientemente eu deixei o mesmo nome, mas eu poderia ter mudado. Então aqui vai ser WordPress, beleza? Nome do usuário é o usuário do banco. Isso é muito importante porque a gente fica pensando, a primeira vez, né, inocentemente, né, não era desenvolvedor, era apenas um curioso, como pode ser o seu caso. Eu não consegui entender o que significava esse nome de usuário. Eu li aqui e não entendia, mas usuário da onde? Antigamente, esse setup era em inglês. Hoje você tem aqui, ó, usuário do seu banco. E não tinha essa tela com esses complementos antigamente. Nas primeiras versões do WordPress era só isso daqui sem o texto aqui do lado. Mas é bem parecido com isso daqui, não mudou muita coisa não. Mas enfim, agora a gente sabe. Eu coloquei o nome de WordPress só por curiosidade mesmo. Sabia que ele ia estar com o nome de WordPress. Mas se você mudou o nome, né? O meu banco, ó, sem espaço, tá? Meu banco, desculpa, banco, agora sim. Seria o nome do seu banco de dados. No meu caso é WordPress. Usuário é o usuário, no caso, do seu servidor de banco, ou seja, é da sua aplicação de banco por padrão. No Windows, utilizando o champ, é root, ou seja, esse é o nome do banco de dados. A senha do banco de dados você tira e deixa vazio porque o champ não seta uma senha por padrão, que é ótimo, né? Como você está no ambiente local, você não quer ter tanta dificuldade, nem tanto setup. Servidor localhost, ou seja, ele já sabe o caminho, ele já pegou aqui. Um prefixo para a tabela WP, isso pode ser qualquer coisa. Então, assim, você pode mudar isso daqui. Tanto faz, não importa. O que vai ser esse prefixo? Eu vou até voltar aqui, ó, localhost, novamente, /phpMyAdmin, ou seja, estou no banco novamente, vou no teste e basicamente é esse prefixo aqui. Inicialmente, quando o WordPress lançou, antigamente, né, na época do início da internet, era muito caro você ter um servidor online. Então, uma forma de você ter várias instalações de um site numa mesma hospedagem era mudando essa nomenclatura aqui. Ou seja, se você mudar isso daqui, você pode colocar site 1, site 2, site 3 e instalar no mesmo banco, na mesma base de dados, que antigamente você só comprava um banco de dados, então era uma hospedagem chamada de compartilhado ou compartilhamento. E você poderia fazer dessa forma, instalar vários bancos de dados no mesmo servidor de banco. Hoje a gente não tem esse problema, localmente a gente não tem esse problema. Vou deixar padrão, você pode deixar padrão, pode colocar só para testar, não importa. Você pode repetir esse processo várias vezes. Você sabe como deletar um banco agora, então, deu errado? Tenta novamente, beleza? Continuando. Muito bem, você concluiu a parte de instalação, a gente só prossegue sim instalar. É bem simples essa parte, se a gente chegou aqui, significa que a gente já passou dos requisitos de banco, a gente só vai ter que adicionar o nome do banco, no caso o nome do site, né? Então, do 0 ao WordPress. Ok. Nome do usuário. Esse usuário normalmente é o usuário de login do WordPress, o primeiro usuário que você tem. Por padrão eu coloco admin, ou seja, não é o indicado, não é o recomendado, mas localmente não faz diferença, porque a gente não vai estar acessando isso de fora. Então, para desenvolvimento, eu coloco coisas simples, porque eu não quero ter muito trabalho, né? Então, é só por isso mesmo. Então, no caso, vai ser admin mesmo, padrãozão. Senha, admin, igual falei, né? Quando a gente coloca uma senha fraca, o WordPress obriga a gente a confirmar que a gente concorda. Então, e aqui um e-mail, pode colocar o teste@teste.com.
Quando a gente mover isso para lá, a gente vai colocar o e-mail real nosso, porque aí a gente consegue redefinir contas e senhas a partir dele. Mas nesse momento não faz, não faria sentido colocar um e-mail próprio, porque a gente não consegue nem validar ele, é inútil, né, localmente no momento. E eu normalmente marco essa opção. Significa que nenhum buscador como o Google vai pegar a gente nesse momento. Normalmente quando eu publico o site online, ou seja, já estou no host, eu vou lá e desmarco. É porque sempre tem um setup inicial que a gente faz de SEO antes de começar a ser indexado pelo Google. Então a gente, né, faz um setup básico ali, configura e depois a gente desmarca essa opção. Que aí vai estar tudo certo, 100%. Clicou nesse botãozinho aqui, maravilha, tá pronto. Vou clicar em acessar. Ele redireciona para essa parte aqui, ou seja, fomos redirecionados para esse momento, que é a página de login. Coloquei admin, se não tiver aqui, só você digitar a senha, aqui já está mostrando. Se eu clicar aqui, eu visualizo, tá ok, ótimo. Clicar em acessar. Parabéns, você acabou de instalar o WordPress. Então, aí você deve estar pensando, nossa, mas cadê o site? Como eu visualizo isso? Então, esse momento, essa parte, né, a gente tem duas coisas. Primeiro, login inicial, que a gente vai para a parte do WordPress, ok, tá tudo certo. A segunda é como localizar nosso site. Aqui a gente já viu algumas informações, né? Do zero ao WordPress em cima. Bem-vindo ao WordPress. A versão que tá, a gente pode saber mais clicando aqui. E o que é importante, como a gente vê o front do nosso site. Basicamente, o WordPress ele instala para a gente um tema padrão que vem com ele e um post padrão, uma postagem padrão. Para ver esse site no front dele, né? Porque aqui é a parte de administração, ou seja, aqui é o back-end do nosso site. É aqui que a gente vai fazer toda a parte administrativa de postagens, criação de páginas, subir arquivos de imagem, que a gente vai também adicionar usuários e fazer outras configurações, ok? Então a gente vai fazer o seguinte: se você passar o mouse aqui em cima, vai aparecer essa opção visitar o site. Se você simplesmente segurar Ctrl e clicar, você vai abrir uma nova aba com um link que você quer ir. Ou simplesmente clica aqui, não tem problema. Estou falando porque eu não quero sair dessa página no momento. E a gente tem o site instalado por WordPress. Como falei, a postagem padrão, a gente tem um Olá Mundo. Se a gente clicar, a gente vai para o post completo, né? A gente chama de, no caso, single, né? Onde você mostra todo o post completo, que seria todo o texto nele. E você tem algumas coisas, como deixar comentário, esse tipo de coisa. Se a gente clicar em voltar, a gente volta para home novamente, ou clicando na logo também. No caso, a gente está com o título de site. E a gente tem a página de exemplo no menu, que a gente pode clicar aqui, visualizar, que é apenas um exemplo. Clicando novamente no título do site, a gente volta, ok? Basicamente, é isso. Como voltar para o WP Admin? Quando a gente está logado, essa barra que aparece. O que é interessante nela é o seguinte: basicamente, ela está te mostrando que você está logado no sistema e você pode ir para o painel, clicando aqui, ou você pode também visitando o site, você pode voltar para home. Você pode ter algum tipo de opção extra, como editar o site, esse tipo de coisa. A gente vai nessa parte depois, mas eu vou propor você um exercício que é o quê? Deslogar, né? Por exemplo, aqui nessa barra você pode deslogar do seu WordPress, clicando em sair, ou você pode simplesmente voltar para o admin do painel, também nessa barra, clicando em sair. Não tem diferença não, tá? Só mudei aqui para ver que essa barra aqui, ela continua exatamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em sair. Ele vai jogar a gente para a tela de login. Se a gente clicar aqui, a gente vai para a página do WordPress. A gente não quer isso, a gente quer ir para o nosso site. Então, seria ir para cá, nesse link de baixo que eu cliquei. Esse é o nosso site sem estar logado. Tá vendo que não tem a barra? Normalmente é assim que a pessoa vai visualizar o nosso site, sem essa barra. Mas aí entra aquela questão, como eu faço para me logar novamente? Então, essa é a parte importante que eu queria chegar. Ou seja, a gente quer logar novamente, então para logar novamente a gente tem que vir aqui onde está esse WordPress, nosso site, a nossa home do site, clicar aqui em WP Admin, ou seja, a gente vai escrever isso, WP Admin, clicar em Enter. A partir disso, o que a gente tem? A gente tem o nosso login de novo. Então,
eu posso simplesmente clicar. Se não tiver essas informações, você digita. No meu caso, eu coloquei admin para ficar fácil para mim poder acessar. Clicando aqui, cliquei 2 vezes sem necessidade. Eu acessei, ou seja, pronto, o WordPress está configurado e instalado. Não configurado, peço perdão, o WordPress está instalado localmente. Parabéns, se você chegou aqui, você fez tudo certo e você tem seu WordPress instalado localmente e rodando. Observações, faremos na próxima aula outros tipos de configuração. Vou parar por aqui. Obrigado por acompanhar esse tempo todo. Eu sei que é muita informação para algumas pessoas, mas, enfim, fica aí a nossa primeira aula prática.